E não é que deu ruim pro G Dias mesmo, e assim, não é clickbait, deu muito ruim. Lembram que o ex-diretor da BIM esteve lá na CPMI do 8 de janeiro, ao final ele entregou o celular, abriu o seu sigilo. Essas mensagens estão vazando e é cada fofoca que sai de lá que eu vou contar para vocês, que assim, só para dar um spoiler aqui no início do vídeo. G Dias foi parar no inquérito do Xande. É isso mesmo que vocês ouviram. G Dias no inquérito do Xande, mas não foi só pro G Dias que deu ruim. Deu ruim pro Janones também. Aquela história de, quem sabe, talvez suposta rachadinha do Janones, tá indo para frente para ser investigada. No dia de ontem também nós tivemos mais uma sessão da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro e o hacker da Vaza Jato foi o depoente da vez. E para fechar esse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a tal reforma ministerial. Como Lula irá fazer para agradar a sua base e ao Centrão? É o mistério que todos nós queremos saber. Vou contar para você sobre essas tretas. Então, se você já gostou da pauta do vídeo de hoje, das pautas, na verdade, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Pois bem, feita a introdução, vamos ver G Dias se dando mal. Adoro. E rapidinho aqui, antes da gente passar para os assuntos mais quentes desse vídeo, eu só quero deixar registrado esse editorial aqui do Estadão falando sobre Flávio Dino. Olha só o Estadão. O show do ministro da Justiça. A vocação de Dino para exibicionismo não combina com a descrição que o cargo exige. É tempo de zelar pelo direito e não transformar tudo num espetáculo político. Bom, o Dino, falei para vocês no vídeo de ontem, se não assistiu, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês, mas vão lá e assistam, porque Dino está arrumando muitas inimizades com os coleguinhas e ninguém mais quer andar com ele no recreio. É babado fortíssimo, mas agora vamos aqui começando pela sessão de ontem da CPMI do 8 de janeiro, que escutou o Walter Delgatti, o famoso hacker da Vaza Jato. Já fiz vários vídeos sobre ele, na época que aconteceu a Vaza Jato, e ele envolvido com a Manuela Dávila, e negócio do The Intercept. Bom, não é só a Vaza Jato que consta aí na ficha do seu Delgatti. Vamos relembrar essa matéria aqui da Folha, que fala que ele tem uma extensa ficha criminal, que foi autor de 171, número bem sugestivo até, né? 171 golpes. Então estamos falando aí de um estelionatário. Isso não é assim invenção da minha cabeça, é o que consta lá nos inquéritos, nos pareceres, nos processos aos quais ele responde. Então é uma pessoa, o estelionatário ele mente, né? Uma pessoa que foi condenada, presa por mentir para os outros, é alçado assim a herói da CPMI ontem, porque na primeira parte ele falou tudo que a esquerda quis ouvir. À tarde aí o gato comeu a língua dele e ele não falou mais nada. Mas nessa primeira parte, mesmo assim, ele falou algumas coisas bem interessantes que eu não posso falar aqui, porque é aquele assunto proibido. E eu quero continuar participando da democracia, não quero que derrubem o meu canal de novo. Então só fica o convite para que vocês assistam. Se não quiserem ir lá no site do Senado, no meu canal de lives, ontem eu e a Esté assistimos juntas com vocês a primeira parte e depois vai ter mais comentários. Então vai lá no canal de lives que a gente faz uma análise mais aprofundada. Mas rapidinho aqui, esse é o advogado do hacker da Vaza Jato. Vocês estão vendo aí ele com o livro do Lula e ainda disse o seguinte: boa tarde, queridos amigos e seguidores. É com muita alegria que venho anunciar que dia 13 de dezembro o grande escritor Fernando Moraes fará uma noite de autógrafos na nossa cidade, onde os direitos autorais dos seus livros vendidos no dia serão revertidos ao Walter Delgatti. Esse foi o hacker
que Carla Zambelli contratou para, segundo ela, administrar o seu site e as suas redes sociais. Vocês já sabem o que eu penso disso, né? Não irei ficar me repetindo aqui. Mas nessa primeira parte, o Walter Delgatti falou tantas coisas, assim, conflitantes, tantas declarações, uma desmentindo a outra, que ele ganhou de presente mais uma convocação. Ele ia voltar para o presídio onde ele estava, mas permanece em Brasília porque ele vai ter que prestar um novo depoimento à Polícia Federal no dia de hoje. Tá aqui a matéria do Metrópolis, que ainda diz o seguinte, ó: o hacker já havia falado à PF na última quarta-feira, mas após as declarações na sessão da CPI do dia 8, foi convocado novamente a se explicar. Bom, ele fez várias acusações, disse que falou com o presidente, disse que a Carla Zambelli contratou ele para invadir o site da justiça, que ele terá que provar, porque só palavras não basta para incriminar uma pessoa, e ainda mais quando essas palavras vêm de um mentiroso profissional, um estelionatário, né? Vou ficar acompanhando e assim que tiver novidades sobre esse caso, é claro que eu trarei aqui para vocês. Eu achei interessante também esse post aqui da dona Elisiane Gama, que é a relatora da CPMI do 8 de janeiro, e ela disse que investigaremos na CPMI e não pouparemos ninguém, inclusive aqueles que se esconderam na farda para cometer atos golpistas. Atenção, generais, militares, é com vocês, é com vocês. Essa daqui eu pego a pipoca e quero ver com gosto, que eu quero ver os militares indo lá e se explicando por que eles incentivavam as pessoas, por que eles não avisavam, olha, saiam da frente dos quartéis, a gente não vai fazer nada. Podiam ter, né, evitado todo esse transtorno de prisões e tudo mais. E daí ela termina dizendo que de recruta general ninguém será poupado. Pois bem, vamos aqui a um general, a um militar, o seu G. Dias. Porque, como falei no início do vídeo, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, na verdade, o ex-diretor da ABIN foi até a CPI, abriu o seu sigilo telemático e entregou o seu celular ao final da sessão. E eu fiquei esperando, né? Uma hora vai vazar a mensagem. E é claro que vazou e aqui está. Matéria do seu Paulo Capelli no Metrópolis. Então, segundo o Paulo Capelli, no portal Metrópolis, ex-chefes da ABIN disseram o seguinte, né? Aspas. Equipe de G. Dias facilitou entrada de manifestante. Uepa! Que história é essa? Vamos ver em detalhes. Em diálogo privado no WhatsApp, cúpula da ABIN, à época do 8 de janeiro, disse haver hipótese forte de coordenação entre o GSI e os manifestantes. Vou aqui dar o meu palpite. Essa coordenação envolve Ana Priscila Azevedo, dona Elisiane Gama, senadora Elisiane Gama, chama a Ana Priscila Azevedo que ela vai ter mais informações. Eu tenho certeza dessas articulações aqui. Quer ver? Vamos dar uma olhada nas matérias. Em diálogo privado no WhatsApp, a cúpula da ABIN, à época do 8 de janeiro, disse haver hipótese forte de que a equipe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, chefiada pelo G. Dias, né, o sombra do Lula, segundo a mídia, tenha facilitado a entrada de vândalos no local onde instrumentos de defesa, cujo nome não podemos mencionar na plataforma democrática, mas vocês sabem qual que é. Então, lá nesse lugar onde estavam esses instrumentos, os manifestantes entraram. E é um lugar que não é bem assim, né? A conversa se dá entre o então chefe, o Saulo, que entregou o celular, e o Leonardo Singer, acho que é assim que pronuncia, que estava à frente da Secretaria de Planejamento e Gestão da agência. No diálogo ocorrido horas após as invasões, Saulo demonstra temor de que a atuação da ABIN viesse a ser questionada, como de fato foi, tanto que ele teve que prestar esclarecimento lá na CPMI. Continuemos. Inicialmente, o então chefe da ABIN pede para Singer para fazer um levantamento de todos os alertas enviados pela agência ao GSI e a outros órgãos públicos na véspera do 8 de janeiro. Depois avalia. Cara,
estamos cobertos. Ou seja, os colegas estavam conversando, revisaram ali a parte deles, porque a parte deles não é mobilizar o efetivo, é avisar as autoridades competentes, né? Então eles revisaram, não, avisamos aqui. Segundo algumas matérias que a gente já viu em outros vídeos, foram mais de 30 alertas emitidos para as autoridades competentes. Continuando. Sindier, então, responde: a princípio, sim, precisamos agora apresentar aquele material aos G Dias. Que material é esse? Fiquei com curiosidade. E outra, de alguma maneira temos que dizer a ele que alguém da equipe dele facilitou a entrada dos manifestantes nos recintos onde armamento estava armazenado. Não é fácil entrar e nem é fácil achar isso. Bom, pausa aqui. Esses instrumentos de defesa, eu imagino que eles estejam bem guardados. E não é num local assim à vista, não fica num balcão, vidro na entrada. É um local escondido. E a gente está falando de prédios públicos que são gigantescos. Então, como pessoas que teoricamente nunca tinham entrado nesses prédios, ou pelo menos não com o acesso que os funcionários têm, saberiam ir diretamente lá no local onde estavam esses negócios, que aliás a esquerda fica falando aí, né, sobre instrumentos de defesa, que tem que proibir por causa que os CACs, por não sei o quê. Como é que eles sabiam onde é que estava guardado o armamento e como eles conseguiram entrar num lugar desses? Porque não é dando chutinho na porta que se entra em local onde isso aqui está guardado, né, pessoal? Vamos combinar. Continuando aqui. Em seguida, complemento o raciocínio. Uma hipótese forte é coordenação entre GSI e gente da manifestação. Eu acho que é isso também, gente. Claro, insinuar isso aos G Dias com muita leveza e sabedoria, preservando os nossos próprios briocos, disse Sindier. Saulo concordou. Isso. Ambos deixaram os cargos que ocupavam na reestruturação feita na ABIN por determinação do Dilma. Então temos aqui 2 funcionários da ABIN conversando coisas que a gente já imaginava que, né, teve que ter uma coordenação. Alguém de dentro avisou ou facilitou, porque não tem como o pessoal ainda mais sentar, né, com instrumentos de defesa naquele número ali. Já aconteceu manifestação muito maior, o pessoal não conseguiu entrar, então tá muito mal contada essa história. E aí tem essa outra matéria que também o Paulo Capelli está demais, ele tá sabendo todas as mensagens, que tem mais umas informações interessantes. Ó, o G Dias avisou a ABIN sobre as invasões 2 dias antes e depois sumiu. 2 dias antes do 8 de janeiro, o G Dias, então chefe do GSI do Lula, enviou mensagem à ABIN expondo planos de atos violentos por extremistas. Então, volta aqui. Até então, as perguntas da CPMI é assim, pra ABIN, né? Pra quem que vocês mandaram mensagem? O Flávio Dino recebeu mensagem, o G Dias recebeu mensagem. O pessoal estava cobrando que as autoridades tinham que ser avisadas, tinham que ser informadas sobre o que estava acontecendo. Mas isso daqui muda totalmente o jogo, porque o próprio G Dias informou para a ABIN. Então ele passou do sujeito passivo, não vi mensagem, tava no WhatsApp, não sei, e-mail não abria, o fulano que viu, né? Aqui ele mesmo, do celularzinho dele, manda mensagem para a ABIN. Vamos ver que babado é esse. Então aqui, o G Dias mentiu ao dizer que não tinha ciência do risco de invasão ao Planalto. 2 dias antes das depredações, o próprio general enviou à ABIN uma mensagem por celular na qual alertava para atos violentos que estavam por vir. G Dias sabia. Depois, G Dias deixou de se comunicar com a ABIN, sumiu, tomou um chá de sumiço e ignorou 11 alertas e só reapareceu no dia 8. A gente viu lá nos vídeos, né, que a CNN publicou. A mensagem obtida pela coluna foi enviada por G Dias ao WhatsApp de Saulo, então diretor da ABIN, então mais um desdobramento da entrega do celular naquela sessão, né? Às 8 horas da manhã do dia 6 de janeiro. Então ele tinha bastante tempo para mobilizar e ele se precaver para que não houvesse o vandalismo.
Havia tempo para evitar o pior. Na ocasião, o então ministro do GSI encaminhou uma circular que havia rodado por grupos extremistas. Mensagem postada em grupos de patriotas. E aí fala uma coisa que eu ouvi exatamente a mesma coisa da boca da Ana Priscila. Olha só, vamos atuar em 3 frentes. Primeiro, acampar em frente às distribuidoras, não tem combustível, ninguém trabalha. Segundo, fechar a entrada dos 3 poderes em Brasília, executivo, legislativo e judiciário. Quem puder ir a Brasília, vá. E a terceira, quem estiver em lugares afastados, fiquem nos quartéis. Tem um vídeo de Ana Priscila Azevedo falando exatamente isso aqui. Elisiane Gama, convoque a Ana Priscila Azevedo. E aí, por fim, depois de todas essas revelações, de todas essas mensagens que vieram à tona, o nosso querido amigo Xande não teve outra opção senão incluir o general G. Dias em inquérito sobre militares no 8 de janeiro. A atuação do ex-GSI de Lula será investigada no processo que apura a conduta de integrantes das Forças Armadas nos atos golpistas. Quero ver o final dessa história aqui, hein? O ministro Alexandre de Moraes do STF incluiu o general da reserva, o seu G. Dias, entre os investigados no inquérito que apura a conduta de militares lá nos atos do dia 8 de janeiro. A medida acata pedido da PGR, que recebeu uma representação do Partido Novo para a inclusão do G. Dias. Então, o Partido Novo, que nem conseguiu cadeira lá na CPMI, conseguiu entrar com pedido lá na PGR, a PGR acatou, pediu para o Xande e o Xande acatou, deu ruim para o G. Dias. Acho muito divertido, quero só ver até onde vai essa investigação. Falei para vocês que tinha dado ruim para o G. Dias e deu ruim para o Janones também. Olha só a matéria da Veja. Luiz Fux manda a PF investigação sobre André Janones. O ministro atendeu a manifestação do PGR e determinou que a polícia conduza providências preliminares pelos próximos 60 dias. É daquele caso da suposta rachadinha, ó. André Janones e Leandra Guedes, que comanda a cidade natal do deputado, foram acusados por um assessor do Janones em dezembro de 2021. Ele até deu entrevista, acho que foi no Morning Show. Na época tava o Paulo Figueiredo lá, eu lembro dessa treta. Então ele foi acusado de praticar desvio de salários de servidores do gabinete dele na Câmara, a popular rachadinha. Segundo publicou o portal Metrópolis, o acusador Fabrício Ferreira levou o caso à PGR, que abriu uma apuração. O que será que vai dar isso? E também outro assunto importante aí, agora Lula voltando do Paraguai, ele prometeu acomodar o Centrão no seu governo, porque ele precisa aí aprovar o calabouço fiscal e tantas outras coisas, então ele precisa comprar, quer dizer, conquistar os votos do Centrão, porque senão ele não aprova nada. E aí aqui tem a matéria do Estadão. Republicanos insiste em portos e aeroportos e provoca troca de cadeiras em ministério do Lula. Então vamos lá. O desenho tá assim, o Republicanos parece que vai ficar com o Ministério dos Portos e Aeroportos. O PP do Lira, do Ciro Nogueira, que disse que não ia fazer o L, né? Esse PP que não vai fazer o L, mas está pedindo o Ministério do Desenvolvimento Social, que tem o Bolsa Família, e claro, é uma baita vitrine aí para esses políticos que fazem a sua política baseada em assistencialismo. Mas nós também temos aí, se eu não me engano, é o União Brasil ou o PP, tem gente que vai ficar com a presidência, o União Brasil parece que vai ficar com a presidência da Caixa. Vamos ver aqui. No arranjo político para acelerar o apoio com o Centrão e garantir a aprovação dos projetos no Congresso, o Dilma prevê uma mini-reforma e contempla uma dança das cadeiras na esplanada. As trocas devem atingir ao menos 3 ministérios. A principal mudança atinge a pasta dos portos e aeroportos, cobiçada pelos republicanos, o partido que se diz, né, da igreja, cristão, que se elegeu com votos de conservadores, de oposição ao socialismo, ao petismo, é esse que tá sentando no colo do Lula. Vocês vão anotando muito bem aí, porque ano que vem tem eleição, tá, pessoal? Obrigando o Planalto a deslocar o Márcio França. Então, essa troca atende ao pedido do Marcos Pereira, por causa do Porto de Santos, área de interesse do governador Tarcísio Freitas, do mesmo partido. O nome indicado pela sigla é o do Silvio Costa Filho, lá do Pernambuco.
Se isso é verdade ou não, eu não sei. É uma matéria no Estadão. O fato é que o Republicanos deu um jeitinho de esvaziar a CPI do MST. O seu Tarcísio saiu de São Paulo, foi lá para Brasília para votar negócio da reforma tributária que era de interesse do PT para ferrar com a vida do povo. E agora vem essa história de Ministério dos Portos. Marcos Pereira diz que o Tarcísio tem interesse. Tudo muito esquisito. Vi também aí alguns boatos de que o Tarcísio estava insatisfeito com a entrada do Republicanos no governo petista, que talvez ele até saísse do partido. Vamos cobrar que eles não traiam a confiança dos seus eleitores. Pressão, meus amigos, político só funciona na base da pressão. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!